Estamos aqui no Tô Por Aqui novamente, né? Esse podcast que tem aquela ideia de trazer um convidado novo para falar sobre alguma temática importante do nosso cotidiano. E hoje eu estou aqui com o nutricionista Vitor Fontes e ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Inclusive a gente conversando e tentando bolar um título para esse dia aqui. A gente falou nutrindo o nosso cotidiano. O cotidiano tem muito a ver com terapia ocupacional e nutrir tem muito a ver com nutrição. Então, Vitor, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite nesse dia chuvoso aqui em Recife. Pra variar, né? Pra variar, do nada. Tava um sol danado hoje de manhã e aí esse clima chuvoso aqui antes da gente começar esse dia. Fique à vontade, fale sobre sua trajetória, seu cotidiano, enfim, seu dia a dia. Em Recife é um caos, né, gente? Então, uma hora faz chuva, outra hora faz sol, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas quem eu sou? Meu nome é Vitor, se vocês quiserem seguir minha rede social também, @VitorFontesNutri, sem o C, tá, o Vitor. E aí, eu sou nutricionista, mas especializado na prática esportiva, emagrecimento no geral e hipertrofia também, tá? Então assim, como é que foi a minha trajetória? Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. A princípio eu não queria estar, seguindo esse meio, né, da nutrição. Mas fui captado ali, eu era uma pessoa muito magra, eu era desnutrido na realidade, quando eu era mais novo. Então, a minha trajetória foi um garoto que sofri bullying também por conta disso. Então tudo isso e outros fatores, né, me fizeram ser encaminhado para a nutrição e me apaixonar também por essa profissão. E aí, eu vou falar que chegou o meu e eu vou dizer... Assim, ó. Olha aí, gente, acabou de chegar aqui meu pedido. Inclusive meu nutri, ó, tava comendo aqui uma torta alemã. Delícia, viu, gente? Delícia. E aí, pode ou não pode? Eita, essa aí a pergunta é boa, hein? Nutri comendo uma torta alemã. Meu Deus, que pecado. Eu vou fazer um foco assim, eu vou focar na hora lá, na edição. Ele comendo. Pode perguntar, posso falar? Pode falar, à vontade. Mas você, Gabi, o que é que você acha de um nutricionista comendo uma torta alemã? Ou comendo uma besteira, e aí? Eu sou da área da saúde. A gente convive, né, até na equipe multi com nutricionista, né, com nutrição. Mais no meu contexto, com nutricionistas que estão ali para a seletividade alimentar, enfim. Mas a nossa ideia de nutricionista é sempre aquele cara, aquela mulher que come frutas, bota na balança, coisas integrais. E não deixa de ser verdade. Porque não deixa de ser verdade. Mas aí eu acho que uma coisa assim... Já fica meio estranho. Um cara comendo um hambúrguer, um negócio esse nutricionista... Tá um pouco errado. Não, é na nossa cabeça. Né? Na concepção, né? Sim, Padrão. Sim. Então, isso aí é uma coisa importante de ser comentada, porque dentre alimentações de crianças, adultos, adolescentes, enfim, existe muita seletividade alimentar e também existe, essa questão de preconceito com o alimento também, daquilo que a gente pode comer, daquilo que a gente não pode, daquilo que é tóxico, daquilo que não é. Então também tem muito esse temor pelo alimento. Quando na verdade, quando a gente fala em nutrir, não é simplesmente sobre comer algo bom e gostoso. No caso, algo saudável, mas é sobre comer coisas que a gente gosta também, de ter essa liberdade. Então você treina, você se alimenta saudável para poder também ter essa liberdade de comer uma besteira quando você quer. Cara, que massa tu falar isso, porque me vem muito à mente uma coisa da minha própria prática, né? Juntando aqui as nossas ideias. Porque muitas vezes os pais já sabem que aquelas crianças enfrentam dificuldades alimentares. Sim. E ofertam coisas que não estão ali no cardápio dela, não estão na zona de conforto dela, acabam deixando de lado aquilo que já nutre, que é aquilo que elas gostam, que elas permitem, que é aquilo que elas aceitam. Tá, ela só aceita polvilho. Tá, ela só aceita pão puro. Tá, ela só aceita bolo de chocolate, mas, cara, isso tá nutrindo ela naquele momento. Naquele momento, exato. Não deixar de lado isso, também, né, acrescentando outros, mas assim, não tirar essa parte que nutre, porque no momento é só aquilo, enfim, só me veio à mente aqui isso. Trabalha muito com terra também, não é isso? É isso. Pronto, isso é uma coisa interessante, porque assim, eu fiz uma prática clínica, tive aí 8 meses no Hospital Português, Que massa. que eu estive trabalhando lá. E lá eu trabalhei com pacientes da área oncológica, de TEA também, entre outros. E muitos desses pacientes têm uma seletividade alimentar enorme.
Então, tipo assim, tem paciente que só come batata frita. É. Entendeu? Tem. Não come mais nada. Então, qual o papel do nutricionista ali, do terapeuta ocupacional também, para trabalhar em cima disso? Porque os pais, eles precisam ter paciência, precisam ali respeitar a seletividade do filho e introduzir aos poucos. Porque se você força, você põe medo. Perfeito. Perfeito, né? Todas as experiências que a gente fala muito sobre experiências positivas e negativas frente ao alimento, né? Isso. O momento da alimentação ela precisa ser divertido, né? O se alimentar precisa ser prazeroso. Então, como é que é também os hábitos, e a gente entrar nesse tópico também aqui, como é que é também o hábito dessa família, né? O hábito alimentar dessa família. Porque às vezes a gente pede para uma criança, para um adulto, vamos falar de todos os contextos, não só infantil, porque eu acabo indo para o infantil, mas assim, como é esse cliente, enfim, que a gente está cuidando, estão exigindo algo dele ali, de alimentar. Ah, coma isso, coma essa fruta, coma outra coisa, almoça assim. Mas será que essas pessoas que pedem e exigem também fazem esses hábitos, né? Será que elas sentam à mesa e comem essa fruta, comem desse jeito, Então tem muito disso também. A grande questão é que às vezes aquilo que você quer que a pessoa coma naquele momento é uma coisa que naquele momento é impossível para ela. Porque ela não tem o hábito, ela não foi introduzida aquilo da melhor forma. A gente precisa ter essa consciência do ambiente, do contexto, que tudo se trata de uma perspectiva multifatorial. Então a gente precisa sempre olhar para o todo. Se você quer forçar alguém a comer algo que não gosta, aquela pessoa vai ter medo daquela comida. Muitas vezes não vai aceitar aquilo nunca, você vai criar um trauma na criança, ou seja, às vezes não na criança, mas às vezes até no adolescente, uma pessoa mais velha. Massa. Quando você vai ser adulto, você percebe aquilo que você não gosta por algo que aconteceu na sua infância. Perfeito. Então tudo isso começa principalmente no início, sabe? Na gênese. Então, na infância é onde a gente trabalha isso melhor. Agora, claro, que isso não quer dizer que não possa se trabalhar no quando adulto, mas é muito mais difícil de ser mudado um hábito que você demorou anos para se formar. Eu acho que a gente fica até mais rígido, né? De aceitar mudanças. Exatamente. Isso se chama de reeducação alimentar, reintrodução alimentar. Muito bom. Você precisa trabalhar isso daí. E aí, como você perguntou, né? Como é que a gente vê isso nos adultos, por exemplo, né? Então, eu vou até dar o meu exemplo, certo? Quando eu era criança, eu odiava feijão. Odiava. Eu era forçado a comer. Eu tive ódio de feijão por anos. Sabe o que é? O feijão é uma comida típica, sabe? Todo mundo ama, mas eu tive ódio de feijão por anos. Só que lá na frente, beleza, eu comecei a gostar. Eu comecei a aprender a gostar, que é diferente, né? Só que outros alimentos, quando você está mais velho, poxa, o cara não gosta de fruta. O cara não gosta de salada ou verdura. Como eu vou fazer dieta? Sim. Primeiro que a dieta não se aplica só a isso. Dá pra fazer dieta até pra quem não gosta, certo? Eu sou muito aquele nutricionista, por exemplo, né, que trabalha com os hábitos alimentares daquilo que a pessoa gosta, daquilo que a pessoa entende como prazeroso naquele momento. Então a gente começa a introduzir novas coisas aos poucos, às vezes com receitas. E é dessa forma que a reeducação alimentar começa a ser realizada com as pessoas que são mais velhas, mas é uma coisa que demora. Não adianta, nós vivemos num mundo imediatista, né? Não adianta a gente querer mudar em um mês todo o nosso físico, gente, toda a nossa mente. Uma vida inteira, né? Pois é, o que tu acha sobre isso? Poxa, eu acho que é muito do que tu falou, assim, é um passo de cada vez, né? A gente tem que pensar que a mudança de hábito ela tem que ser de maneira gradual, como você falou. Naquele momento a pessoa ela talvez não consiga realmente entrar em extinção aquele alimento. Não vai entrar em extinção totalmente. Mas eu posso diminuir a quantidade de vezes que eu como aquilo. Eu posso juntar com outra coisa, uma coisa que talvez eu não coma tanto, mas agora eu vou tentar passar a comer, né? E aos poucos eu vou até juntar aí com a saúde mental, que a gente fala da lei de redução de danos, né? Sim. Tipo, uma pessoa que ela tá ali e ela foi viciada em cigarro por anos. Não vou tirar o cigarro dela de vez. Não dá, não tem como. Não dá. A gente tem que tirar aos poucos. Vai, fuma aí, mas em vez de ser 2 carteiras de cigarro... É até estranho, né? Fuma aí um pouquinho. Não vai... Oxe, o que você não tá fazendo? Mas assim, em vez de ser 2 carteiras de cigarro, a gente reduz pra 1. Depois, uma em 2 dias. Depois, uma em uma semana. É exatamente isso. Então assim,
aos poucos, sabe? Eu acho que é Exatamente. importante. E em relação à rigidez que a gente falou um pouco, assim, de um padrão, eu acho que se vocês assistirem o outro vídeo lá, o outro podcast, o primeiro aqui dessa sala, eu pedi as mesmas coisas. As mesmas coisas. Pode o mesmo alimento. Porque Foi mesmo. eu não tenho muito celebridade nem nada, mas assim, quando eu vou num lugar e eu E gosto gosta de alguma daquilo coisa. e já sei que é bom, eu tenho uma dificuldade de pedir outra coisa. Uhum. E se eu for naquele lugar, eu só vou comer aquilo. Até chegar ali, não, vou experimentar uma coisa nova. Mas eu fico com aquele receio de não ser bom. Uhum. E aí acabo nem tentando. Isso se chama de experiência, né? Olha. Então você tem uma boa experiência com aquele ambiente, com aquela comida, com o que aconteceu ali. Você cria memórias. Então quando você come a mesma coisa que você já tinha gostado, você reacessa essas memórias também. Então você reacessa aquele tempo que você teve aqui, ó. Poxa, aquele momento ali foi bom. Se eu comer a mesma coisa, vai ser bom de novo. Verdade. E aí fica o medo de comer algo ruim e estragar todo aquele momento. Isso é algo, sabe, subconsciente. Então isso vai se tratar em várias situações na nossa vida. Seja na comida, seja em outras coisas também, tá? Fora da alimentação. Mas aí já não vai tanto para a minha área, por exemplo, é mais para a da psicologia, que a gente também estuda. Talvez terapia ocupacional também. E o quanto é importante a gente ter esse espaço, né, de Exato. fala e de troca. Mas não só aqui, que isso se estenda, sabe? Uhum. Como eu posso ajudar os seus pacientes e você o meu, sabe? Exato. A gente tá falando aqui, a gente tá vendo tanta coisa que bate, sabe? Tanta coisa que dos nossos universos que acabam se misturando, juntando, sabe? né? Se juntando. E é um apelo que eu fiz na outra vez e faço aqui de novo. O quanto a gente só tem a ganhar tendo essa troca entre os profissionais da área de saúde, sabe? Um mês atrás eu estava indicando um paciente para terapeuta ocupacional, um idoso, entendeu? Por quê? Porque ele vai ser mais bem acompanhado no processo. Então vai conseguir ter mais resultados. Isso é outra coisa muito importante. Quando a pessoa vai procurar um profissional, ela não quer só uma dieta bonitinha ou, enfim, qualquer outra coisa que seja. Ela quer resultado. Ela quer mudança de vida, de hábito. Então, você como profissional precisa ser sincero Isso. e mostrar ali quais resultados ela pode ter. Também de passar a bola para o nosso Para amigo outro do lado. profissional, exatamente. Entendeu? Até aqui eu consigo, até aqui eu posso lhe ajudar. Mas depois disso, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso procurar um nutricionista porque ele é a pessoa certa para lidar com essa situação. Ele é o especialista nisso. Entende? Perfeito. Preciso procurar um psicólogo. Eu só posso vir até aqui. E tudo bem. Eu tenho esse hábito de atender o público mais infantil pelo seguinte, a dieta muda muito nesse período. Vou dar um exemplo. Lá quando eu trabalhava no hospital, eu tinha, apesar de não ter esse hábito de atender no consultório físico presencial nessas crianças, no hospital quando eu trabalhava lá, atendia muito esse público mais infantil, né? Então, as calorias, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, pode variar de 60 calorias por quilo até 120, dependendo da idade. Claro, se de 0 a 6 meses também é 120. Só que no adulto normal isso vai variar de 25 a 35 calorias por quilo. Olha a diferença. Enquanto um adolescente, um pré-adolescente vai estar consumindo ali 60 calorias. O gasto energético, o metabolismo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, esse foi o tema de um novo quadro lá no Simplifica, que é Rotina Nossa de Cada Dia. Rotina nossa de cada dia. E lá eu tô falando justamente sobre a minha rotina, que é uma forma de eu mostrar a minha rotina, mostrar os meus hábitos e melhorá-los também. Eu não faço isso no meu dia a dia. E aí eu entro nesse questionamento e nessa reflexão contigo sobre nós, profissionais da saúde, com diversas demandas, precisando cuidar de pessoas, não cuidamos de nós mesmos. Isso é verdade. E aí parte para a alimentação, que foi o primeiro tema lá daquele quadro que eu botei lá, do Rotina Nossa de Cada Dia, que era a minha alimentação. E aí mostra eu cortando coisa, eu tentando comer melhor, tentando também comer num espaço de tempo menor para o meu metabolismo, porque uma pessoa que atende de 7 da manhã até 6h30 da noite, se não se alimentar ou tiver um intervalo de tempo para se alimentar, fica complicado. Então, Vitor, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, sobre como a gente pode estar mudando esse cenário, enfim, nessa rotina da gente, que é caótica, às vezes a gente não tem nenhuma hora de almoço, aquela correria toda, e como a gente também, enfim,
para nossa saúde. O como isso impacta, né? Sim, sim. Essa falta de alimentação, essa alimentação mal feita, numa rotina como a nossa, impacta, né? Isso é uma coisa muito importante, que talvez eu seja cancelado por uns, aprovado por outros, entendeu? Normal. Mas o exemplo que o profissional ele precisa dar. Principalmente, eu digo assim, o nutricionista, o educador físico tem pesos maiores nisso, quando se fala de alimentação e de, como é que eu digo, exercício físico, né? Então, falando de mim, por exemplo, né? Dificilmente uma pessoa quer se consultar, eu conheço assim, vários nutricionistas, certo? Dificilmente uma pessoa quer se consultar com um nutricionista que é obeso ou que é desnutrido. Essa é a realidade. Eu vou me consultar com Gabi, certo? Ela é nutricionista. Vamos supor que Gabi aqui ela é obesa, certo? Pronto, vou me consultar com Gabi, só que eu olho pra ela e não vejo o exemplo. Então ela fala assim, ó, Vitor, faça isso e aquilo. Aí eu olho pra ela assim, nem ela faz, como é que ela vai dizer pra eu fazer, entendeu? Mas é um sentimento, não é que seja a realidade. Exato. Não é? E eu entendo assim, que a gente acaba julgando o personal trainer aqui no seu corpo. Então assim, acontece. Acontece. E aí eu queria falar, gente, isso não define nada sobre o conhecimento da pessoa. A pessoa pode ser muito bem obesa ou desnutrida ou etc. E pode ser muito melhor do que outros profissionais, entende? Só que isso vai falar um pouco sobre a disciplina da pessoa, sobre a rotina, porque veja só, eu sou nutricionista e eu tenho que passar uma dieta para alguém que dorme 4 horas por dia. Por exemplo, vai ter um dos meus atletas agora vai corre meia maratona, ele quer correr uma maratona, né? Ele dorme cerca de 4 a 5 horas por dia. Trabalha o dia inteiro, tem filho, é casado, tem 2 ou 3 trabalhos agora, entendeu? Então assim, como eu posso passar uma dieta para ele, exigir algo dele que nem eu faço? Sim. Eu até posso, isso é um fato, até posso. Só que ele não vai ver esse exemplo em mim, ele não vai se sentir encorajado por mim. Então as pessoas buscam também encorajamento nos profissionais que elas vão atrás, sabe? Então isso é uma coisa importante. Então assim, isso eu falei agora sobre a importância do profissional, ele ser o exemplo. Certo. Só que a grande questão que o Gabi perguntou aqui é como fazer isso acontecer, né? Como é que eu faço com meus pacientes? Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. O paciente tem pouquíssimas horas no dia, certo? Para comer. Às vezes a pessoa tem gente que eu conheço que assim, 2 refeições só, não tem tempo para mais nada. Então você vai ter que trabalhar com 2 refeições. É a realidade, muitas vezes é a realidade. Aquilo dali vai ser saudável necessariamente para a pessoa? Muitas vezes não vai ser. Só que vai ser melhor do que não comer, vai ser melhor do que, sei lá, comer demais, entende? Então você precisa analisar a rotina e o hábito daquela pessoa e adaptar tudo aquilo. Será que ela consegue levar uma marmita? Será que ela consegue ter um lanche mais prático? Nem que seja uma besteirinha, entendeu? Se ela não consegue, o que é que a gente pode fazer dentro daquilo? Então isso daí é algo que vai ser trabalhado dentro do consultório, mas que também pode ser dado aqui como dica para vocês, né? Então tentem levar lanches práticos. Boa. Lanche prático é sempre uma boa. Agora sim, eu não tenho tempo de fazer. Tem tanta coisa para comprar, sabe? Tem tanta coisa que você pode comprar no mercado. Então assim, sigam nutricionistas também. Perguntem naquelas caixinhas de pergunta, né, que o pessoal bota. Às vezes pergunta também pra Gabi, ela vai saber falar algumas coisas pra vocês sobre rotina. Olha aí, gente. Então, por exemplo, vamos lá. Gabi, quais as dificuldades, por exemplo, da tua rotina? Pronto, as maiores. Vamos lá. É bom que eu já me consulto aqui mesmo. Tem dias que eu pego o dia inteiro. E eram assim, a minha semana inteira era assim, corrida. 7h15, 8 horas. Tem a pausa ali do almoço. Tinha dias do almoço que eram 1h, 1h20 de almoço. Tem dias que eram mais corridos e tinham dias que eram maiores. Mesmo assim, era de 7, 8 horas da manhã até umas 6h30 da noite, 7 horas. Entendi. Vamos lá. Quase 12 horas aí trabalhando num dia, né? Puxado. Então, dependendo da dinâmica da clínica, eu tenho 10 minutos no turno da manhã para minha pausa, na metade da manhã, para fazer xixi e comer. E tenho 10 minutos à tarde, no turno da tarde, uma pausa para fazer xixi e comer. E na outra clínica eu não tenho pausa. Se a criança faltar,
eu consigo fazer xixi e comer. Se não, eu peço pra alguém segurar, olha, você olha algum aplicador, aba, né? Alguém que tá ali por perto. Pra que eu possa ir no banheiro, pelo menos, fazer xixi. Né? Sobrevivência. Sobrevivência. Ou então, eu lancho com a criança. Porque muitas vezes elas estão cansadas, elas estão na terapia, elas estão ali naquela... Foi da escola, almoçou, foi pra terapia, entende? Elas também têm as necessidades delas. E aí eu chego e, você já lanchou, já comeu? Ou elas solicitam. Sim. Biscoito. Aí eu, bora pegar essa lancheira, a gente vai comer junto. Então são os movimentos que eu tenho pra tentar me alimentar durante minha rotina. Gabi, ela tem até um exemplo de uma rotina muito puxada, mas que ela tem ali algumas brechas nessa rotina, por mais que sejam curtas. Então ela tem ali pelo menos 3 grandes refeições principais que ela consegue fazer, isso é massa. Por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. Por mais que o almoço seja corrido, ela consegue, entende? Apesar de que o meu café da manhã ele é bem rápido também. Bem rápido, né? Eu não sinto tanta fome pela manhã. Super normal, isso acontece o tempo todo, impressionante. Agora, sobre isso de fome pela manhã, gente, isso é basicamente hábito. Coisa que você perdurou por anos ali, pra você começar a comer de manhã, vai ser difícil. Nossa. Não tem jeito. Agora, talvez, às vezes, seja interessante botar refeições líquidas, como uma maior densidade calórica, porque a pessoa começa a se habituar com aquilo com o tempo, né? Sim, sim. Principalmente pra quem quer ganhar peso, por exemplo. Eu... Né? Olha aí. Eu entrei na academia pra ter mais essa resistência, porque eu preciso pegar muito equipamento, pegar as crianças, manusear. Às vezes precisar um suporte físico maior ali. E eu sinto, às vezes, que eu não tô no peso ideal, porque algumas crianças são mais pesadas que eu. Né? Então, dos motivos de estar na academia também foi para ganhar mais peso. Então agora eu tô fazendo uma fase de ganho de peso, que é muito difícil. Pra quem tem dúvida, costuma ser mais difícil do que perder peso até, tá? A fase de ganho de peso. De ganho de massa muscular, que é diferente, né? Agora, claro, dependendo da pessoa ter uma compulsão alimentar ou algo específico, vai ser mais difícil perder peso. Então, desde quando eu comecei a treinar, fazer dieta, eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, eu tenho 1,76. Eu comecei com 53 quilos, com 1,76. Hoje eu tenho 84 quilos. Então foram mais de 30 quilos de ganho nesse tempo, entendeu? São mais de 6 anos treinando, fazendo dieta, então exige muita disciplina. Agora, ter alguém que lhe acompanhe muda tudo. Muda tudo. O resultado que eu tive em coisa de 7 anos, eu teria tido em 4, 3 anos. Caramba. Os profissionais, sabe? Certos. A gente às vezes não dá prioridade, né? A gente vai deixando pra depois. E eu falo isso na nossa saúde em geral. Não falar nem da gente, de área da saúde, mas o ser humano em si. Depois eu faço a terapia. Depois não dá prioridade. Há coisas que assim, a gente vê que faz diferença, sabe? E hoje, na nossa sociedade, né, como a terapia tem sido essencial. Assim, dia após dia, a gente vê uma necessidade muito maior da terapia, assim como da nutrição também. Então, a gente deixar isso de lado você estar dizendo assim que você não importa tanto, sabe? Importa mais outras coisas. Então é aquela coisa, né? A academia é muito cara, terapia é muito cara. Só que aí, daqui a alguns anos, caro vai ser o seu plano de saúde, entendeu? Caro vai ser o remédio que você vai ter que comprar. Porque, será que compensa? Será que compensa? Né? Daqui a um tempo, Exato. sabe? Essas escolhas e decisões que a gente tá tendo, assim, será que vai compensar? E de uma maneira prática para a Gabi agora, como um conselho. Eu diria, refeição líquida pela manhã, certo? Vai ter uma forma de fazer isso, mas eu diria refeição líquida pela manhã para começar. Pela manhã, no lanche e no lanche da tarde. Uma coisa muito prática, tipo assim, uma barrinha de cereal, entendeu? Uma barrinha de proteína. Claro que barrinha de proteína a gente sabe que é muito caro, mas existem várias substituições para isso. E você não ficar morrendo de fome, que é importante, e você ter algum alimento. E aí no almoço, é um momento ali que você tem mais ou menos uma hora mesmo para comer. Vamos botar uma hora aí, vai. Uma hora até que é um bom tempo, né, gente? Você come assim, come fora, leva marmita, como é que é? Eu tô tendo um privilégio, porque eu trabalho muito perto da minha casa. De conseguir ir pra casa, esquento o almoço, almoço e volto. Pronto, perfeito. Então continua fazendo o almoço, só que ali você quer ganhar peso. Então você vai optar por comidas mais densas energeticamente. Então, comidas assim que você come menos em volume, mas você nutre mais, entende? Em caloria. Então você vai se saciar menos rápido, vamos dizer assim, né? E conseguir comer mais. Interessante. Então você vai priorizar refeições maiores durante a manhã, tarde e jantar. Chega em casa, tá livre, vai descansar. Come também, entendeu? Até encaixa ali junto a refeição líquida às vezes.
Gente, uma coisa muito importante, eu não sou muito, como é que eu digo, habituado a suplemento. Porque é o seguinte, a pessoa vai no nutricionista e paga o nutricionista. Aí vai ter que pagar o suplemento também. Para vocês terem ideia, o suplemento aí mais, vou dizer 3 marcas aqui, porque tem que ser no mínimo 3, né? Tá. Pegar o Max e Growth, mas o mais barato desses é Growth, né? Então, o suplemento da Growth você paga ali R$100 o whey, certo? Tá. Só que um whey dura 20 dias. Você tem que consumir whey todo dia, não é só pós-treino. Uma dúvida que muita gente tem, é todo dia. Então você consome whey ali, R$150 por mês. É praticamente uma consulta de nutricionista, entende? Ou de outros profissionais, como terapeutas também, psicólogos, Nossa, etc. e eu vou dizer, consumir todo dia é uma prova de resistência. É uma prova. Porque, sinceramente, é uma coisa que deixa enjoado. Nossa. Por mais que você varie, da maneira que você tentar variar, assim, é uma coisa que depois de um tempo, cara, você comendo isso todo dia, o Todo negócio já dia. é enjoado, Pois é. é difícil. Por isso que é importante ter muitas substituições, formas de comer diferentes. E eu mesmo não uso suplemento já faz assim, mais de 3 anos. Não uso nenhum, nem creatina eu uso, sabe? Não quer dizer que não possa, é muito bom inclusive. Eu Isso. super apoio, passo para os meus atletas, mas no geral não é necessário, Entendi. sabe? Então assim, para a rotina de Gabi, isso com certeza. Ai, que massa. A gente repetiu muitas vezes aqui na nossa fala metabolismo. Sim, é verdade. A gente chegou a falar muito de metabolismo. E apesar de eu falar muito sobre metabolismo e visto na faculdade em alguns momentos, eu acho que eu não sei tanto quanto você sobre Uhum. metabolismo. Então, por favor, Genética, né, essas coisas. nos esclareça mais sobre o metabolismo. Gente, o que é isso de eu tenho a genética para engordar, eu tenho a genética para emagrecer? O que é que eu, meu Deus, eu não vou emagrecer nunca, eu não vou engordar nunca. Não é muito bem assim que funciona, tá, gente? Beleza que a infância tem um papel importante, eu vou mencionar aqui rapidamente por causa do nosso tempo também. Mas o que é metabolismo? O metabolismo está relacionado com alguns pontos importantes sobre isso, vamos lá. Ele está relacionado com os hormônios, certo? Os hormônios esteroides, como por exemplo testosterona, LH, FSH, dentre outros hormônios, principalmente a mulher ali, progesterona e estrogênio. Além desse parâmetro, está relacionado com a quantidade de massa muscular que a pessoa tem, certo? E além da massa muscular, o que está mais? Os adipócitos, que são as células gordurosas, certo? E o que você pratica no seu dia a dia. Então, numa perspectiva geral, metabolismo é isso, tem relação com esses 4 pontos cruciais. Então vamos lá, repetir. Hormônios, certo? Tá. Massa muscular, Tá. massa gordurosa e atividade física, atividade que você faz no dia a dia, as atividades habituais. Então, por exemplo, uma pessoa que, isso aqui é uma coisa bem interessante para vocês, mas alguém que nasceu e durante o primeiro período da infância foi gordinho, por exemplo, certo? Essa pessoa vai ter mais adipócitos. Então, por exemplo, uma média de adipócitos ali para o ser humano comum, 60 mil adipócitos, certo? Não sei se é exatamente isso, mas vamos botar mais ou menos esse parâmetro. 60 mil adipócitos. Só que se essa pessoa tem obesidade durante a infância, ganhar adipócito depois dos 20 anos é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Só que na infância é o momento que você ganha. E esses adipócitos não somem, entendeu? Eles não desaparecem, só com a lipo, né? Isso aqui aí é outra coisa, para outro dia, outro assunto. Mas assim, inclusive, gente, não vão pela escolha da lipo, tá? Resumindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, vê só, você tem esses 60 mil adipócitos, teve obesidade, tu foi para 120 mil, dobrou. Esses adipócitos, eles hipertrofiam. Tá. Então, eles crescem quando você ganha peso. Se você tem mais adipócito, é mais fácil de ganhar. Quando você preenche 60 mil, quando você já é adulto, para você ganhar mais, tu vai ter que forçar mais. Tá. Agora, se tu tem 120 mil adipócitos livres, tu vai ganhar mais gordura, com mais facilidade. Isso vai ter a ver com o metabolismo. Nossa, faz muito sentido. Pegou a ideia? Eu já fui mais magrinho na minha infância, então eu tenho uma dificuldade enorme de ganhar gordura corporal, que para mim hoje é benéfico. Mas para eu conseguir ganhar peso, foi um esforço, uma luta que você não tem ideia, sabe? Então eu vou ficar mais em paz agora, porque... É um benefício, assim, dizer, né? não é? É um benefício. Mas, além disso, a massa muscular é fundamental. Uma pessoa com pouca massa muscular vai ter uma tendência a ser mais obesa. Uma pessoa com mais massa muscular, tendência a ser mais magra. Uma pessoa com uma testosterona mais alta vai ter uma tendência... Como é que esses hormônios atuam no corpo, né?
na absorção. Pessoas que tomam anabolizantes, eu trabalho muito com atletas de fisiculturismo também. Essas pessoas que trabalham com anabolizantes, elas têm uma melhor absorção dos nutrientes. Então, se ela toma testosterona, etc., ela vai ter uma melhor absorção desses nutrientes. Só que isso a longo prazo vai ser ruim para o coração, para a cognição, os neurônios morrem com esse hormônio. Então, assim, definitivamente não é indicado, sabe? Mas assim que funciona. Então, o metabolismo é mais ou menos isso. Né? Ah, que massa. Muito interessante, muito explicativo. A gente às vezes não tem noção, né? Parece que o nutricionista tá lá, vai pegar, fazer uma receita pra você. Mas, cara, olha quanta coisa a pessoa tá tendo que raciocinar, né? Por trás, né? Ou então fala a mesma coisa pra TO. A TO tá lá e vai treinar uma pessoa a usar o garfo. Nossa, mas poxa, pra ele pegar e usar o garfo, tem todo o trabalho. Tem uma amplitude de movimento, uma rotação, a pega, tem as funções manuais, né? Assim, de sequenciamento, a execução, o cognitivo, o sensorial. Então, antes de você parar e pensar assim, mas preciso disso agora, sabe? Porque olha a quantidade de coisa que tá por trás daquele raciocínio clínico, daquele profissional, sabe? As pessoas subestimam muito, né? Mas As pessoas precisa estudar muito. Gente, isso é ciência, né? Nutricionista, nutrição, é ciência. Terapia ocupacional é ciência. Psicologia é ciência. E é isso, né? É isso. Tem uma pergunta pra gente. Pergunta. O que você quer, assim, saber sobre nutrição, sobre ela, enfim, o que é que você quer? Como chegar ao corpo slim? Ela perguntou a gente, como chegar ao corpo slim? Eita, Olha, essa aqui eu vou responder brevemente, tá? Mais informações na consulta. Brincadeira, gente. Deixar aqui na tela. Então, vê só. Como chegar ao corpo slim, né? Eu acho que isso daí, atualmente, é basicamente assim, um dos maiores desejos entre as mulheres, né? O corpo slim, que é aquele corpo ali com a definição, com um certo volume, mas na pegada mais slim. Para você ter esse corpo slim, uma perspectiva geral, certo? Você vai ter que ter o hábito alimentar, vai ter que ter o treino, vai ter que ter a disciplina, muito grande por sinal, para ter esse corpo. Não adianta você querer conquistar algo e não querer lutar por esse algo. Não dá, não tem como. Nutricionista não faz milagre. Não faz milagre. Personal trainer não faz milagre. Não faz milagre. Você tem que fazer a sua parte. Você pode ter um corpo muito bonito. Claro que, e beleza é uma coisa individual, tá, gente? Você pode ter um corpo ali muito bonito na sua concepção, sem ser aquele corpo padrão de que você vê no Instagram, entendeu? Agora, se você quer ter aquele corpo, é possível, mas você vai ter que fazer por onde? Então vai ter que seguir a dieta certinho, o padrão, a alimentação, tudo isso. Vai ter que restringir um pouco mais as calorias, mas às vezes tem que passar por uma fase de ganho de massa, porque você já é uma pessoa mediana ou magra, porque tem um corpo slim, ganha massa primeiro. Tem que ganhar então massa tem todo esse processo. Pra depois ir modelando. Isso, mas é possível, tá, gente? Muita gente diz que é impossível aqueles corpos de Instagram. Não é verdade, é possível, isso é muito difícil. Às vezes as pessoas vivem para aquilo, então você precisa ter consciência do que é real de fato. Isso. E às vezes as pessoas querem, como você falou, imediatismo. E imediatismo. São anos. Então assim, vou fazer logo uma cirurgia aqui porque eu já vou, né? Se eu tiver a oportunidade, eu já vou. Pois é. Né? Então é uma coisa a se pensar, né? Esse imediatismo, até onde vai, se compensa para nossa saúde, né? A gente tá falando sobre saúde aqui, Perfeito. né? É isso. Gente, eu quero agradecer muito esse momento. Obrigado, foi muito gente. rico. Cara, Vitor, volte mais vezes. Se vocês quiserem, comentem aí se quiser que eu volte outras vezes. Tá bom? Comenta aí. A gente vai estar lançando tanto no YouTube, né, o podcast, mas também em pequenos pedaços lá nos nossos Instagrams, nos Reels, para ter esse alcance aí, para também vocês poderem publicar, compartilhar, enfim, de maneira mais fácil, mais rápida ali na mão. No mais é isso. Espero estar de volta aqui com vocês outros dias. Espero que o Vitor volte também outros dias pra gente falar e se aprofundar, quem sabe, né, em uma dessas temáticas aí. A ideia é sempre a gente compartilhar e trazer mais informação pra vocês e nessa troca também. Perfeito. Vitor, quer falar alguma coisa? Nada, gente, só foi tudo assim muito lindo, muito perfeito. Gabi aqui, pessoa incrível, tá? Ai, meu Deus. Realmente, vocês acompanham a pessoa no Instagram aí e ela é muito mais do que vocês veem lá, pode ter certeza. Poxa, agora eu vou chorar. Obrigada, Vitor, gente. de verdade. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Falou bem, Valeu. não,
Foi massa, foi massa. Muito bom. Nosso filmmaker. A gente tá fazendo apresentação hoje. Minha gente, olha isso. Tá. Que enorme.